Bom dia a todas, bom dia a todos. Estamos dando início aqui a mais uma pílula literária. Hoje temos aqui a participação da aluna Heloísa Miranda, ela que é aluna do terceiro ano do curso técnico em informática integrado ao ensino médio do IF Goiano Campus Ceres. É uma aluna que eu também tenho a honra de orientar, faz um trabalho fantástico. E o trabalho da Heloísa é muito interessante, né, porque ela vai falar de uma obra sensacional, né, que é Frankenstein. Acredito que muita gente que não leu, pelo menos deva já ter ouvido falar da obra, e muitas pessoas ficam surpresas. Nossa, uma mulher que escreveu essa obra, uma obra de terror gótico, então a polêmica já começa aí. Por que mulheres não podem escrever sobre certos temas? Ainda mais no início do século XIX, né, em que a Mary Shelley foi uma grande precursora, né, na literatura feminina, escrevendo um tema assim tão interessante. E é muito interessante falar do trabalho da Heloísa, porque eu, como eu disse ontem nas pílulas, né, eu gosto muito de orientar os trabalhos PIBIC do ensino médio com autorias femininas. E eu lembro que eu comentei isso no início do ano passado, nas minhas aulas, e aí a Heloísa me procurou com essa ideia fantástica, né, para desenvolver. Eu não conhecia a obra da Mary Shelley, conhecia muito de nome, né, e a Heloísa veio com essa indicação maravilhosa. Eu fico tão feliz quando os próprios alunos chegam até a gente com as ideias já prontas. E realmente está ficando um trabalho incrível. Ela ainda está concluindo o trabalho ele não terminamos agora, no final de julho, né? Mas ela já está com um trabalho bem adiantado. E ela vai trazer aqui para vocês um pouquinho da contribuição do trabalho dela, vai falar um pouquinho da obra. Vai ter uma missão difícil, assim como as outras alunas ontem apresentaram, de não dar spoiler, né, Heloísa? É muito difícil não tentar não dar, para que vocês consigam aí sentir esse gostinho, quem não conhece a obra, ter o interesse de um dia aí fazer parte da sua lista de livros prediletos, né? Que eu sei que quem ama ler tem a sua listinha lá e a gente sofre com isso, né? É angustiante. Qual livro vai entrar primeiro na lista? Então, eu li a obra, achei, assim, fantástica. A história de vida também da autora é magnífica. E ela vai expor aqui para a gente um pouquinho como que foi esse trabalho dela, como que está sendo desenvolvido, certo? Daqui a pouquinho eu já começo a colocar aqui a lista de chamada para vocês, da pílula, e eu passo a palavra para a Heloísa agora. É com você, Heloísa. Bom dia! Hoje eu vou falar sobre o meu projeto, como a Solange já deu uma introdução bem boa sobre o decorrer dele. O nome é Inovação e Ousadia da Obra de Frankenstein, ou Prometeu Moderno, de Mary Shelley, um rompimento de barreiras e de preconceitos de gênero. Então, primeiro, quando a gente fala de Frankenstein, a gente remete a quem? Remete a qual escritor? Acho que automaticamente não direcionamos essa obra a uma mulher. E isso não é culpa nossa em si, é culpa da nossa cultura que, por meio do decorrer do ano, oprimiu essas habilidades das mulheres. E isso não só na questão da Mary Shelley. Eu sei de mais de 10 escritoras, mais de 10 artistas que tiveram que usar pseudônimos masculinos para conseguir um sucesso adequado à sua obra. Tem muitos, tanto que mais tarde eu vou trazer para vocês o nome de alguns. Mas, enfim, quem foi Mary Shelley? A Mary Shelley, ela foi uma mulher britânica com os pais bem merecedores de mérito. Por quê? A mãe dela foi uma das pioneiras do feminismo. Ela tinha uma escrita maravilhosa e teve muito reconhecimento a partir disso. A mulher era Mary Wollstonecraft, que dá para se notar pelo nome de Mary Shelley. E seu pai foi William Golding, um filósofo muito importante também. E isso contribuiu, consequentemente, para sua falta de reconhecimento, mas também atribuiu as suas habilidades na escrita. Ela conheceu seu companheiro, Percy Shelley, que era um poeta muito famoso, e acabou meio que fugindo de casa com ele, por seus pais não aceitarem, seu pai, porque sua mãe faleceu no parto, não aceitarem muito bem a relação deles dois.
Com isso, começou a experiência maravilhosa para a gente que leu, para ela nem tanto, para conseguir concluir a obra de Frankenstein. Mary Shelley, ela teve uma vivência muito frustrante. Ela passou por muitas coisas. O nome do livro é Frankenstein ou Prometeu Moderno. É esse aqui. Muito bom, a leitura é extremamente prazerosa e evoluiu para a época na qual foi escrito, foi muito avançado. Então, quando eu li, agora no século XXI, ainda me surpreendeu horrores de quanto a ciência avançou dali para cá e o quanto Mary Shelley conseguiu introduzir um assunto mais estudantil, mais sem fugir um pouco da literatura. Na literatura, ela introduziu uma ciência e introduziu alguns conceitos de a que ponto vamos chegar com os avanços científicos. Então, o que tem na obra? A obra, ela fala sobre o Victor Frankenstein. Quem foi Victor Frankenstein? Foi o criador da criatura. A criatura em si, ela não se chama Frankenstein. Acho que de tanto decorrer do livro, você acaba confundindo quem é Frankenstein e quem é a criatura, mas são duas pessoas distintas. Victor, cientista que criou um homem extremamente ambicioso, ele queria sua glória, ele queria um reconhecimento. Então, ele criou essa criatura porque ele queria dar vida. Ele queria interromper o ciclo natural das coisas e falou assim, eu quero criar uma pessoa. Então, ele emendou partes de corpos humanos e fez um processo para conseguir dar vida a algo. E conseguiu, mas ele ficou extremamente frustrado com aquilo por conta do resultado. Ele considerou uma falha dele, tanto que no decorrer do livro, no final, eu não posso contar o final, mas o final é muito importante para saberem o que aconteceu e o porquê ele considerou isso frustrante, por que ele considerou esse avanço científico frustrante. Porque a criatura, ela, na visão dele, foi extremamente medonha. E tem como entender o porquê ela é medonha, porque ela foi feita de várias partes dos corpos humanos distintas. E ela, no livro, é descrita como uma criatura feia, de traços grossos, de lábios carnudos. E isso causava medo nas pessoas ao redor. E aí, consequentemente, a partir desse medo, ela se tornou um monstro. Ela não era um monstro, ela se tornou um. Enfim, agora, por que foi inovação e ousadia da Mary Shelley escrever um romance? Um romance gótico. É muito fácil pensar em mulheres nas obras, tanto que Jane Austen, que escreveu Orgulho e Preconceito, ela não sofreu muito preconceito em si para publicar essa obra. Aí por que ela não sofreu tanto preconceito? Porque é uma obra designada às mulheres, uma obra de romance, na qual o Sr. Darcy se apaixona por Elizabeth. Mas ela não sofreu tanto preconceito porque ela estava atuando num gênero designado para as mulheres. Um gênero que não era surpreendente ser escrito por uma mulher. E é engraçado como duas mulheres, para publicar um livro, sofreram distintas coisas, mas uma, por estar explorando um âmbito diferente, foi impedida de conseguir nomear seu livro. Porque Jane Austen, ela na publicação da obra, em 1816, ela publicou já com seu nome. Mary Shelley só foi publicar com seu nome sua obra depois do terceiro volume. E o primeiro volume foi publicado em 1818. Foi extremamente próximo de Jane Austen, mas não foi publicado com seu nome. Então, é meio frustrante pensar nisso, porque a diferença, não tem diferença. Foram duas mulheres que escreveram livros, escreveram obras que fazem sucesso até hoje.
mas o seu reconhecimento é um peso totalmente diferente. Você pensa Orgulho e Preconceito, você já sabe que foi Jane Austen. Agora eu pergunto para vocês, se não fosse por hoje, se vocês pensassem em Frankenstein, vocês colocariam que foi uma mulher? Colocariam que foi Mary Shelley? Não. Então, é engraçado pensar nisso, né? Assim, pega uma reflexão, porque isso não, é inacreditável como não é só na área da literatura, porque tem uma brasileira, a Nair de Teff, que colocou seu nome como Rian. Ela era pianista, ela fazia esculturas, ela era extremamente famosa e ela teve que colocar seu nome como Rian. E sim, Lady Killers é um livro muito bom que demonstra o quanto as mulheres, por mais que más, né, porque Lady Killers descreve crimes femininos, quando você vai pesquisar além do livro, você percebe quantas mulheres foram romantizadas. E não é isso. Não é isso que a mulher, quando estava cometendo seu ato criminoso, teve a intenção. É porque quando você pensa em um serial killer, você também pensa em um homem. Você não, é poucas mulheres que são consideradas lady killers. Aí, tanto que tem um caso de uma mulher que matou mais de 650 pessoas. E ela não é reconhecida por isso. Ela só fala que ela era uma vampira porque queria ficar bonita. As mulheres, elas não são reconhecidas pelos seus atos, tanto bons quanto ruins. E isso também se encaixa em Emily Bronte, de O Morro dos Ventos Vivantes, que eram 3 irmãs que escreveram diversos livros, mas com os nomes de Irmão Bell, e os irmãos Bell. Porque, de acordo com Charlotte, uma das irmãs Bronte, ela falou que a sua escrita, a escrita das irmãs e o modo de pensar das irmãs não eram considerados femininos. Então, elas tiveram que colocar como os irmãos Bells. E é inacreditável você pensar que mulheres tiveram que colocar pseudônimos masculinos para poderem ter um reconhecimento. E uma mulher como Mary Shelley teve que adiar o seu reconhecimento, porque ela não queria colocar um pseudônimo masculino. Ela só adiou o seu reconhecimento para ter um sucesso, porque não era considerado um sucesso se colocasse o seu nome. Tanto que, quando ela foi publicar, ela caçou editoras para ser publicadas, ela passou por inúmeras editoras e todas duvidaram da sua capacidade. Todas pensaram, foi você mesmo que escreveu? Ou alguém te ajudou? Sim, GK, de Harry Potter tem muitos escritores, tem romances contemporâneos que tiveram que colocar abreviações ou sobrenomes que não designavam seu gênero para fazer sucesso. Romances contemporâneos. Eu li um livro da Erin Watt, que foi publicado, se eu não me engano, em 2016. Eu sei que é mulher porque eu pesquisei, porque o nome dela não é Erin Watt. Eu acho importante, a partir da nossa leitura, sempre pesquisarmos o autor, porque muitas das vezes eles são mulheres e a gente não dá o reconhecimento necessário. Mary Shelley, ela inovou para o seu gênero. Ela abriu barreiras sem ter a intenção. Porque a partir daquilo que ela escreveu, a partir das consequências que ela sofreu, ela colocou mais visível para os leitores, para as pessoas ao seu redor, que mulheres têm capacidade de escrever um romance de terror gótico. Um romance que não é romântico. E isso já embasa, assim, que uma mulher quebrou uma barreira. Ela quebrou uma barreira enquanto
todo mundo impôs isso a ela. Tanto que também tem um filme sobre sua história na Netflix, Mary Shelley, o nome do filme. E nele conta a história, não segue à risca a sua biografia. Tem muitas coisas que são diferentes, mas dá um bom embasamento do que aconteceu na vida dela. Conta bem sobre Percy Shelley, que por mais que ele cometeu alguns erros, ele foi extremamente importante na vida dela, porque a partir da sua experiência com ele, a partir da sua convivência, ela teve sua inspiração. Tanto que para escrever o livro, ela foi em uma noite com o Lord Byron, um do seu círculo, uma amizade do seu círculo. E eles foram desafiados a escrever uma história de terror. Ninguém colocou muita fé, assim, na Mary Shelley, e tanto que o Lord Byron e o Percy desistiram da história. Eles deram início, mas desistiram. Enquanto Mary Shelley, ela persistiu. E ela relacionou o livro à sua vida, indiretamente. E assim, eu ressalto como uma pessoa que não tinha o costume de fazer isso, que a partir do momento que eu comecei a pesquisar pelos autores dos livros, você vê que reflete muita semelhança entre a realidade do autor e a obra, por mais que não seja explícito. E eu não tinha esse costume. Graças a Mary Shelley e a esse projeto, eu percebi que é importante fazer isso. Mary Shelley, ela perdeu muitos filhos. Ela perdeu, se não me engano, 3. E ela deu a vida, mas ela morreu um pouco depois do seu nascimento. E a partir dessa morte, ela entrou num poço muito fundo, no qual ela não sabia como sair, ela não podia ter a ajuda de ninguém, porque ninguém entendia sua dor. Percy Shelley, ele era um espírito livre, ele não acreditava em si em monogamia. Tanto que ele era casado, e ele deixou sua mulher com o seu filho, e foi ficar com a Mary Shelley. E aí, isso também frustrou muito ela. E assim, foi frustração atrás de frustração. E ela percebeu que você não é mal. As coisas ao seu redor te transformam em uma pessoa má. Então, quando você vai ver sobre a criatura do livro de Frankenstein, sim, as mulheres, elas não têm o seu intelecto valorizado. Elas não são valorizadas pelos seus méritos. E não é falando assim que as mulheres têm um patamar elevado. São todos iguais, mas a diferença de reconhecimento é diferente. Então, assim, precisamos urgentemente abrir os olhos da sociedade e perceber que as mulheres têm o seu direito. As mulheres têm as suas habilidades, merecem ser reconhecidas por isso. Então, eu recomendo muito vocês lerem Frankenstein, porque é um livro que, para a época de 1818, foi extremamente avançado. Um livro extremamente fora dos padrões, porque foi um dos principais influenciadores para começar a ficção científica. E foi escrito por uma mulher. E já tem mais de 200 anos de publicação. E até hoje, a gente pergunta, quem escreveu Frankenstein? Quem foi que deu origem à criatura? E que tem uma repercussão gigante, porque, que eu saiba, tem mais de 7 filmes sobre Frankenstein. Sim. É incrível como as pessoas ainda não conseguem lidar com a capacidade intelectual de uma mulher. Como ainda é duvidoso se uma mulher teve seu mérito, se uma mulher realmente fez aquilo. Mary Shelley, ela passou por muitos obstáculos. Ela em si não se importou tanto com o reconhecimento. Ela queria que a sua obra fosse reconhecida. Ela queria que
Frankenstein ou Prometeu Moderno fosse aclamado, porque era uma obra inteligente, uma obra intelectual, uma obra fora de padrões. E ela conseguiu, mas infelizmente ela se manteve como autora invisível por muito tempo. E, assim, o nome dela foi colocado no terceiro volume, só que foi um período que ela não aproveitou tanto, porque ela faleceu aos 57 anos, 53 anos. Se eu não me engano, ela tinha em torno de 40 e poucos quando foi colocado o nome dela. E ela deu início à sua escrita com 19. Aí, a gente precisa de tanto tempo para ser reconhecido? Entendeu? É sobre isso. É sobre essa quebra de padrões que a Mary Shelley passou. É sobre esses paradigmas na qual foram implantados em cima dela. Eu penso como se fosse comigo. Pensa eu escrever uma obra que quebrava as estruturas normais, aquilo considerado normal, e perguntassem para mim: você mesmo escreveu esse livro? Ou foi seu marido? Ou seu pai te ajudou? Assista o filme O Sócio. É, gente, é tão frustrante saber que tem filmes que ensinam isso e ainda não abrem os olhos da sociedade. Entendeu? É muito frustrante porque quando eu fui desenvolver esse projeto, quando eu fui falar com a Solange, eu tinha visto um pouco, eu tinha visto o filme e tinha procurado um pouco mais sobre Mary Shelley. Só que eu fiquei muito chateada porque são poucos artigos. Que eu achei direcionado em si para Mary Shelley. Mary Shelley foi 2, focados nela, especialmente nela. Porque tem escrito pro seu pai, tem escrito para sua mãe, tem do Percy, mas focados nela é mais raso. E ela merece mais, porque ela sofreu. Uhum. Acho que é Maria. Sim, tem muitas escritoras que foram além do seu tempo. Muitas. Tem Mary Ann Evers, que ela foi fundamental para a primeira onda do feminismo. Mas ela é conhecida como George Eliot. Um homem. Eu acho interessante, Heloísa, essa questão do preconceito, né, que você está falando, é igual você fazendo a comparação, que eu achei fantástica, né, porque algumas autoras da época não sofreram o preconceito que ela sofreu, né, que publicaram, às vezes, até antes do que ela, né, como você exemplifica muito bem, a Jane Austen. Só que se a gente for parar para pensar, o preconceito com a Mary Shelley vai muito além, porque a sociedade condenou não só por ser mulher, não só por escrever um romance de terror gótico, que as pessoas achavam que não cabia isso a uma mulher, mas pelo próprio histórico dela, né, dela ter se envolvido com um escritor que já era casado, né, desde nova. A sociedade não aceitou, o próprio pai da Mary também condenou isso, né, a sociedade não aceitou de forma alguma, então acredito que isso também levou a acrescentar ainda mais o preconceito pela sociedade, né, além do fato de ser mulher, além do fato de ter escrito uma obra de terror gótico, teve toda essa influência da vida pessoal dela, né? E essas influências que ela teve em casa, né? Se a gente vê a formação que ela teve, é uma mulher muito à frente do seu tempo, tanto ela como o próprio marido, né? Que foi um grande inspirador. Ela teve 2 homens muito importantes na vida dela, que foram o pai e o marido, que apoiaram não só por serem escritores, mas também, sobretudo, por apoiar o trabalho das mulheres, né? Eu acho isso lindo, eu acho isso fantástico. E sem contar a mãe, que ela não teve a oportunidade de conhecer. Mas a mãe ainda teve muita influência em relação a ela. Exatamente. Mas estava presente e influenciou na forma de escrita.
Exatamente. Então, assim, aí eu queria que, né, assim, vamos deixar a professora Denise falar e a gente poder discutir um pouco mais sobre isso também, né? Primeiramente, parabéns, Heloísa, pelo seu trabalho. Muito obrigada. Eu acompanhei o seu trabalho desde o início com a Solange, achei assim, surpreendente, né, a questão de trabalhar com o Frankenstein, porque eu acho assim, a questão dessa ciência muito moderna, e ser escrito lá no século XIX, ainda, e a gente sentir essa modernidade até agora, porque o que a gente vê na ciência médica é justamente uma tentativa de recriação, talvez, né? Eu só queria lembrar que nós temos uma novela televisiva que foi um intertexto com o Frankenstein, que é o Clone. Não sei se alguém aqui lembra dessa novela, que é o Clone, né? Na época justamente da primeira clonagem da ovelha Dolly, a Glória Pérez, ela escreveu uma novela onde um médico ele vai clonar uma pessoa muito querida dele, né? E esse clone tem algumas características de questionamento de onde eu vim, para onde que eu vou, que o Frankenstein vai ter, que o Frankenstein não, que a criatura do Frankenstein, né? Porque ela não é nominada, que ela vai ter durante a vida dela toda, né? Então houve um intertexto assim que eu acho muito interessante essa questão de pegar uma situação e um questionamento que era de 2 séculos e a gente ainda tem o mesmo questionamento de criador e criatura. Mas parabéns, você está assim de parabéns, é incrível. Eu vou assistir esses 2 filmes porque eu não assisti, né? E já li o livro, já assisti algumas versões do livro no filme, né? Parabéns. Gostei muito do seu trabalho. A versão mais recente de Frankenstein, eu acho que foi em 2017. E nessa questão de questionar, eu acho que o livro se baseia muito nisso, porque a criatura, ela se transforma em um monstro por causa dos seus questionamentos. Ela pergunta, por que eu não posso ter amor? Porque quando ela se depara com a família e que ela começa a fazer o bem para aquela família, a criatura se sente acolhida, né? E uma outra coisa que leva um questionamento muito grande nosso, hoje, que a gente está tendo na nossa modernidade, é a aparência física. Porque ela é rejeitada pela aparência física dela, que é aquela criatura, ela não recebeu nem nome, né? Que é a coisa primordial que a gente recebe, é o nome. Ela não tem um nome, mas assim, ela foi desprezível por conta da aparência. E hoje, na nossa vida moderna, a gente vê que a gente quer desconstruir essa situação de aparência, né? A gente trabalha contra a homofobia, a gente trabalha contra o racismo, a gente trabalha contra várias coisas, porque nós somos pessoas iguais, né? Sim. E já é um questionamento que o livro trouxe para nós também, né? Sim, tanto que eu acho que é no livro que fala que a criatura era de lábios carnudos. Isso é uma característica negra. Então, traz um questionamento atual, então, do racismo. Porque aquilo ali não era considerado adequado, ela era monstruosa. Então, é bom ressaltar que muitas questões levantadas ali podem ser apontadas hoje. Heloísa, eu já sabia do seu texto, e teve um textozinho que eu li, você falou da palavra monstruosa, que eu achei super interessante. Eu não sei se você colocou no seu trabalho a questão da origem, a origem da palavra monstro. Não, Né? eu coloquei isso só do Prometeu. Eu achei super interessante, eu não me lembro se eu enviei para a Sol, esse é um texto que fala de outra coisa, mas no início tem a palavra monstro,
né? A origem da palavra monstro, assim, poxa, eu achei muito interessante, de repente cabe ali no seu texto, sei lá, se colocar em qualquer lugar, eu não li ainda, se colocar essa origem, porque a palavra monstro, no latim, quer dizer, é alguém que está fora da forma habitual, né? Então, é daí que veio, e o Frankenstein, o filho do Frankenstein, né? Ele era assim, ele estava fora daquela forma, mas ele tinha um coração. Tinha. Né? Ele tinha os sentimentos. Eu acho que Exatamente. isso tornou a uma criatura revoltada. Os sentimentos. E eu acho que isso que tornou Victor Frankenstein frustrado. Que ele não queria, eu acho, que ela tivesse sentimentos. Para poder ele ignorar ela e ela aceitar. Não, muito rica essa contribuição, né, Denise, dos nomes. Eu acho magnífico a gente conceituar, né, igual a Heloísa também faz isso, né, ao falar Prometeu, né, e do que seria a definição de um monstro, né, justamente, né, a gente acabar, você vê, ela está falando lá no início do século, né, do início do século XIX, nós já tínhamos essa questão, né, dos padrões de beleza ali, de certa forma, né, a gente já tem essa discussão, não é de hoje, né, sempre teve, sempre existiu. E ela põe o dedo na ferida quando ela cria toda essa situação, né, e a gente pode até dizer que ela leva um pouco do que ela sofreu na sua vida pessoal para a obra, né, o filme também fala um pouco disso, embora... Muito. Eu não conhecia a vida da autora até a Heloísa falar agora, porque assim, nunca foi um interesse nosso, né? Às vezes a gente até peca por isso, nunca foi um interesse nosso. Mas assim, conhecendo a partir do que a Heloísa falou, parece que tem até traços de autobiografia ali dentro do livro, né? É uma coisa que a gente pode pesquisar futuramente, mas assim... Parece que existe alguma coisa, pela exposição da Heloísa, parece que existe alguma coisa, por ela ser uma mulher de vanguarda, de ser de um segundo relacionamento, né? Tem uma personagem do livro também, que é dessa forma, né? Que me parece até que essa personagem tem um filho, e eu não me lembro direitinho da história, mas, assim, parece que existem esses traços, né? Tem que ser investigado. Sim, tanto que nessa edição de Frankenstein tem até a foto da Mary Shelley aqui, que é uma coisa que eu achei extremamente chamativo, porque é uma forma bem explícita de colocar o seu reconhecimento. No início tem meio como uma introdução sobre a vida dela. Então, é uma coisa que já é um avanço gigantesco, porque a partir desse livro a gente vai conhecer não só a história de Frankenstein, mas a história dela também. E quando você conhece a história dela, você percebe que sim, tem muitas semelhanças. Tanto que, como eu falei no meu projeto, na escrita dele, o Prometeu Moderno, ele era, se eu não me engano, um mito. Ele foi castigado pela sua ganância. Ele foi uma pessoa que teve que ser castigada. E ela colocou aquilo meio que uma forma de assemelhar o seu companheiro, porque Percy se colocava como um Prometeu moderno. Ele se escrevia como um Prometeu. E por que ele se descrevia uma pessoa que se considerava um Prometeu? Porque ele era ganancioso, ele queria mais, ele queria mostrar a sua voz. Consequentemente, o ponto de vista da Mary Shelley em relação ao Prometeu não era só isso. E assim... eu acho assim importante, igual a gente comentou, né? Acabou que a obra se sobressaiu muito mais do que a autora, né? Tanto é que o nome corre muito mais rápido do que o dela, né? E é daqueles famosos clássicos que todo mundo já ouviu falar, mas pouca gente conhece a história da escritora, né? Então, e aí, obviamente, que tem essas questões de gênero envolvidas aí, como eu disse, de todo o preconceito que ela sofreu como mulher, né, de ter tido essa audácia, ela fugiu de casa, né, gente, o pai dela não aceitou o relacionamento dela com o Shelley, justamente por ele já ser casado, eles fogem da cidade, são perseguidos, inclusive, né, o Shelley porque o Shelley também brigou com a família dele por conta disso.
Então, tudo isso influenciou, e sem contar que a vida da Mary Shelley é uma vida permeada de tragédias, né? Ela perde os filhos dela morrem, né? Em virtude das doenças da época. Então, assim, foi algo que abalou muito ela, inclusive, né, durante não lembro qual foi a gravidez que ela estava enfrentando no momento, né? Acho que foi do próprio livro, né? Da escrita do livro. Então, isso abalou. Ela tenta levar um pouco disso na obra, a gente sente muito isso, né? E outra coisa que eu acho interessante que a Heloísa bem falou como por exemplo, eu não conhecia a obra, eu conhecia de nome, acho que como todo mundo, né? Mas nunca tinha lido de fato, fui ler por meio da Heloísa. E é interessante quando a gente já ouviu falar da obra e você já vai imaginando sem ler. Por exemplo, eu achava, quando eu vi o nome Frankenstein, que se tratava, eu sabia que era a história de um monstro, mas não tinha a menor ideia de como que era a história, como se desenvolvia. E muita gente acho que confunde, né, Luísa, essa questão do criador e a criatura, né? Então, eu achava, por exemplo, quando eu não li a história, que Frankenstein seria o tal do monstro, né? Então, assim, é interessante essas discussões justamente por isso, porque são obras clássicas, a gente já ouviu muito falar, mas saber o que está por trás dessa criação da obra e da biografia da autora é realmente algo, assim, que eu acho magnífico, né? Fantástico. E assim, né, como eu disse, a Heloísa me procurou para fazer esse trabalho, eu acho, nossa, na hora, né, eu topei, achei a ideia incrível, porque até hoje é assim, né, assim, você falou da questão das autorias, do anonimato, né, e até hoje, né, gente, vocês acabaram de citar o exemplo aí da autora do Harry Potter, gente, ó, a gente tá falando o quê? Anos 2000, e ainda assim a mulher tem que se camuflar, né, abreviar, usar o pseudônimo, o nome do marido, para poder ser, digamos assim, reconhecida. A gente está falando de agora, anos 2000, né? E, né, no caso, que foi o boom da obra da autora, né, do Harry Potter. Então, isso é uma coisa que eu acho, assim, ainda muito preocupante. E quando a gente fala, por exemplo, fazendo essas relações com a feira, né, que trata sobre Leodegária, que ainda hoje permanece, infelizmente, na obscuridade, muita gente não fala sobre ela. Eu não conhecia, por exemplo, Leodegária, né? Então, o papel que essa feira traz é justamente por isso, né? E lançar voz. Pensa, se por uma mulher é difícil, pensa para a mulher negra, o tanto que a situação ainda, né, triplica, que aí tem a questão do gênero, tem a questão da cor, né? Então, assim, é esse trabalho que a gente faz aqui, de romper barreiras, romper preconceitos, e tentar, né, entender por que ainda temos esses tipos de preconceito até os dias de hoje. A gente falar do século XIX é uma coisa, 200 anos você vê isso, agora você ver ainda muito isso nos dias atuais é uma coisa que ainda me choca muito, e por isso que esses momentos são exatamente para a gente discutir, né, toda essa situação, né. Mas a gente quer ouvir também o pessoal, né, a professora Denise falou, tem mais alguém que gostaria de falar um pouquinho? A gente abre o espaço, abre o microfone, quem quiser falar. Perguntas. Alguém já conhecia o livro, assim, ler, já leu, ou então, ou ao menos já ouviu falar e tem interesse, um dia está lá na lista dos favoritos para ler? Alguém gostaria? O Thiago falou isso, que é realmente uma coisa de pensar que Frankenstein é um monstro. Acho que já foi implantado, assim, porque muitas das pessoas que conhecem Frankenstein não reconhecem pelo livro. Reconhecem mais, assim, por quadrinhos, por filmes, e aí, automaticamente, os filmes representam que Frankenstein é a criatura. A Nicole também perguntou sobre as partes do corpo, se a criatura era feita com as melhores partes do corpo de bailarinos, enfim. No livro não retrata assim, porque a criatura era horrenda, e por mais que as partes fossem bonitas, tudo junto, não é. Hélia Cardoso. Oi, bom dia a todos. Eu estou falando de uma cidade aqui do interior do Piauí.
é uma cidade bem pequenininha, e eu descobri o evento por conta de eu estou fazendo como aluna especial no programa de mestrado do Pós-Li, né? E aí o professor compartilhou nos grupos de WhatsApp. E foi uma das... Quando eu vi, eu disse, eu tinha que participar. Estou participando de tudo, porque o evento está maravilhoso. E falar de mulher é muito bom, porque merece, tem que ser falado sempre. E fui eu que falei da J.K. Rowling, porque eu terminei o curso de letras em inglês, agora, pela Universidade Federal do Piauí, na modalidade EAD. E aí, quando eu não sabia o que falar, e eu já tinha pensado, eu sou muito, muito, muito fã de Harry Potter, adoro fantasias, essa parte. E depois de assistir filmes, de ler os livros, eu percebi uma coisa que a J.K. fez, que é dar visibilidade às personagens femininas da obra. E aí eu pensei, falei com a minha irmã uma vez, né? Falei que seria um bom trabalho acadêmico para se trabalhar, né? Falar sobre como a J.K. mostra as personagens femininas dela na obra. E no final do curso eu não sabia o que fazer. E aí a minha irmã foi quem lembrou, ela falou, por que tu não fala sobre as personagens femininas de Harry Potter? E eu disse, vou ver. Isso me interessou bastante, porque eu também sou uma apaixonada por leituras. Leitura sempre fez parte da minha vida, desde quando eu comecei a ler, já consumia livros. E aí, eu fiz o projeto, falei para o professor, né, que foi o meu orientador, e aí ele disse, é um desafio, porque eu também não li, mas vamos lá. E aí a gente fez, eu fiz o trabalho, e quando eu pensei que era uma coisa bem pequenininha, que ia ser só uma coisinha, e aí ele me fez mergulhar na literatura negra, feminina, na literatura LGBTQ+, fez eu estudar sobre as ondas feministas desde o início. Então, abriu um mundo para mim. E a J.K., e aí eu descobri mais ainda, né, o fato dela ter abreviado o nome, porque segundo a editora, sugeriria um nome masculino. E o público-alvo era o masculino, porque jamais mulher poderia nem ler obras de fantasia. Então, o teu trabalho, eu fiquei muito curiosa, e quem sabe um dia poder ler quando for publicado, porque é muito bom. E Frankenstein, eu tenho aqui, eu ganhei de presente de formatura da minha irmã. Mas nunca... As mais bonitas. Eu ganhei de presente de formatura da minha irmã, mas não pude ler ainda, porque estava em processo de terminar o curso, TCC, monografia, e ainda não li, mas eu quero muito ler. E ontem, das pílulas da professora, de parabéns, professora, eu queria lhe parabenizar, o projeto é muito bom. Eu tenho também aqui os testamentos e o conto da Aya, e também não consegui ler ainda por conta de muita leitura atrasada. Então, é isso, eu queria agradecer, o evento está sendo muito proveitoso, e o projeto de falar sobre literatura feminista, falar sobre mulheres, é muito bom, porque é algo que merece ser falado. E era isso. Nossa, Hélia, obrigada. A gente fica tão feliz, né, de saber que estamos rompendo fronteiras, né? Você daí do Piauí, olha que bacana ter chegado até aí, estou super feliz. E que bacana que você se interessou. A ideia das pílulas é exatamente essa, é motivar a leitura, motivar vocês. Assim, a gente que ama já a leitura, parece que você também é uma amante dos livros, né? Quem faz letras sempre tem essa identificação forte. Eu fiz o curso de letras porque eu amo literatura, né? Denise também, né? Nós seguimos nessa área, em mestrado, doutorado, só focado nessa área, então... Exatamente, só interrompendo, professora, é verdade, sou uma apaixonada por leitura. Da minha turma de inglês, 23 alunos para fazer TCC e só tinha eu de literatura. Todo mundo era na área de educação linguística. Ainda temos isso, né? A maioria dos trabalhos que nós vemos na área de letras ainda são muito mais focados na linguística do que na literatura. Eu falo isso pelo menos na Universidade Federal de Goiás, onde eu fiz um mestrado e doutorado, que o número de vagas acaba sendo reduzido, porque a procura é muito menor por esses estudos, né?
Então, é por isso que essa feira, esse espaço da feira é tão importante, a gente instigar mais leitores. Eu acho que a gente está conseguindo esse papel. Fico feliz quando o pessoal entra na mesa e fala, nossa, que bacana, eu não conheci o livro, vou conhecer, igual muita gente não sabia dos testamentos, nossa, uma continuação do Conto da Aia. Frankenstein, que é outra obra, assim, surpreendente, né? Muita gente não sabia que era uma autoria feminina, não sabia o preconceito que estava por trás da escritora. Então, são momentos que a gente tem que trazer para discutir e repensar e até tentar modificar essa realidade, né? Por que para a mulher ainda é tão difícil publicar, sem ser julgada, sem apontar o dedo e achar que tem algum homem por trás disso, né? Então, é algo que me preocupa a gente, né, pelo fato do ano que estamos ainda sofrermos esses tipos de preconceito. Denise? Abriu o microfone. Tá, esqueço. Eu queria só juntar mais uma coisinha. Quando a gente fala de mulher, o que acontece? A gente trabalha muito com mulher e quando eu voltei das licenças, o grupo já estava formado e tal, né? E eu estava trabalhando com um homem, que foi Jorge Amado, só que, querendo ou não, a gente trabalha com a esposa dele, com a Zélia Gattai. E a Zélia Gattai, quando ela foi, ela era corretora dos livros, dos textos do Jorge, e quando ela foi falar escrever o primeiro livro dela, ela não quis publicar com o nome do Jorge Amado, como Zélia Amado, né? Porque ela não queria que houvesse essa união, ela queria a vida independente dela. Então, só para mostrar também que existe uma mulher que rompeu fronteiras, que está aí querendo romper fronteiras, né? Aí ela publicou com o nome de família solteira dela, que foi a Zélia Gattai. Então, poucas pessoas ligavam Zélia Gattai a Jorge Amado, porque ela queria romper as fronteiras, né? Mas ela... Bom, existe essa mulher também, independente, que a gente louva, porque tem que existir, assim, tem que lutar pelo nome, tem que abrir caminho, é um caminho difícil, não é fácil, ainda hoje, mesmo com 200 anos de tentativa, né, ainda é difícil, e é por isso que nós estamos aqui, é por isso que a gente precisa, é por isso que a gente está trabalhando com essas escritas femininas, né. Exatamente, e eu fico assim, sabe, muito feliz de ver o pessoal participando, se interessando, mesmo que não tenha um livro, mas querer conhecer, né, que tá lá na lista para ler, é fantástico isso. Inclusive, uma das mesas que teremos agora à tarde vai falar sobre autorias femininas na região do Vale de São Patrício. Publicar no interior já é difícil, e para as mulheres, como será que deve ser, né? Então, vai ter uma mesa que vamos falar sobre isso mais tarde. Inclusive, a mesa ela vai ser conduzida pela professora Mirelle, né, que é também nossa colega aqui do Campus Séries, e assim, eu sou muito grata a Mirelle, né, Mirelle é, assim, de uma das causas feministas, uma das pessoas que eu vejo lutando com tanto afinco com as causas feministas, e ela que veio com essa sugestão do Conto da Aia, livro de autorias femininas, e aí que deu a ideia. Por que não fazer projetos focados na escrita de mulheres? Precisamos falar mais sobre isso. Então, ela foi aí uma grande precursora, né, uma grande incentivadora para que eu seguisse nessa linha, e logo a Denise, na época, estava de licença, né, para o doutorado, e aí quando ela voltou, ela apaixonou, não, eu quero orientar PIBIC, quero seguir nessa linha, e aí está sendo a primeira orientação também, né, Denise, com as meninas, que vão, hoje teremos a pílula, hoje é a Nicole, né, eu sempre confundo, hoje à tarde teremos a outra pílula da Nicole, e amanhã da Ana Júlia, livros, assim, fantásticos, porque temos o dever de falar sobre isso, né, então não teria como não deixar de falar da Mirelle, que foi, assim, que incentivou a seguir por isso. Estamos aí com um clube de leitura, que vamos iniciar agora em julho, a ideia é seguir, né, gente, é colocar o dedo na ferida e colocar esses temas em pauta, como que a literatura é tão importante para isso, por meio dela, a gente poder levantar essas discussões, né, então fico, assim, bastante feliz de ver o trabalho das meninas aí sendo desenvolvidos, né. Alguém mais gostaria de falar? Complementar? Eu percebi que o chat está bem movimentado também, o pessoal
se interessou bastante, né? A curiosidade, esse negócio de confundir o Frankenstein, eu acho que até eu achava que era só comigo, né? Que alívio saber que não só eu tive essa impressão. Mas é aquilo que eu falo, né, gente? É um dos clássicos que ouvimos falar, mas não conhecemos de fato, né? Na época eu não conhecia, né? Fui ler ano passado para pesquisa. E é bacana essas discussões, né? Da gente parar para pensar essa do monstro, né? Que no início a gente se identifica, a gente morre de pena desse monstro durante a história, né? E como ele vai se modificando na trama, justamente por ele ser ignorado, né? Pelo seu próprio criador. Eu acho que isso que é um dos pontos mais fantásticos, né, Luísa? Sim, e quando ele pede uma companheira, eu acho que aquilo parte meu coração, que eu fico, oh meu Deus, ele não quer ficar sozinho. Eu acho que a partir daí, né, que começa ele realmente se tornar o monstro que nomeiam ele. Tanto que ele é considerado eu, pelo menos, considero ele como um antagonista complicado, porque ele não é um antagonista por vontade própria, porque ele quer o mal. Ele não é assim. Exatamente. E aí, quando ele começa a sofrer essa transformação, a gente também vai ficando com uma agonia, né? Porque a gente sempre tem aquela esperança de que vai melhorar, né? E o próprio Frankenstein, né? A gente fica naquela expectativa. Tem hora que você chega a ficar com ódio dele, né? Também. E aí você torcendo para que ele realmente, em algum momento ali, consiga ter pena dele e tal. Você fica... eu aqui, eu acho que eu já estou dando certos spoilers, né? Então, é bom quando a gente lê o livro e sente isso, né? Essa revolta. E, bom, enfim, a gente também não quer ficar dando muito detalhe, né? É tão espontâneo, a gente não faz com maldade, viu? Quando a gente vê, a gente já tá falando, né? Né, Heloísa? Nossa, eu tô me segurando horrores. É difícil, né? Então, a ideia é essa aí, acho que a gente já está falando isso, o pessoal já está curioso, né? O que será que vai acontecer? Vai ter umas reviravoltas aí, e aí fica esse mistério no ar, né, gente? Então, é fantástico, né? E a escrita também tem que ser valorizada. O modo como a história se desenvolve é muito interessante. É verdade. Denise? Dei o Samuel depois. Abriu o microfone. Denise? Fica aqui um convite, então, para os nossos telespectadores participar do nosso projeto de extensão, de leitura, né? De repente, a gente pode pegar já esses livros que a gente está trabalhando aqui e fazer um projeto de leitura com eles e fazer uma análise, né? Que está aí, já tá no ar, né, Mirelle? A gente, Solange, a gente já pode fazer a inscrição, né, do nosso projeto de extensão. Com certeza, né? E convidando principalmente, infelizmente os alunos do terceiro ano não podem participar mais do PIBIC, né? Mas os convites ficam feitos para os alunos que estão no primeiro e segundo ano. Eu adoro literatura, tem uma obra que eu quero muito analisar e tal. Procura a gente, estamos aí, vão ter o maior prazer em orientar, como a Heloísa, né, nos procurou. E fica aberto aí o convite, né? Eu sei que tem alunos aqui de todas as séries. E eu acho muito interessante quando vocês nos procurem. É uma grande inspiração. Igual eu não conhecia a obra e tive esse contato por meio da Heloísa, né? Então, eu acho incrível, né? Heloísa, você quer falar mais alguma coisinha? As palavras finais sobre o livro? Levantou a mão. Quem? Eu não vi, gente, perdão. O Samuel. Samuel, por favor. Só queria saber qual o movimento literário que essa obra se enquadra, as características dela, né? Tipo, romantismo, arcadismo. Qual que vocês pensam que se enquadra mais? É o romantismo, né? Bem naquela fase, vocês lembram no ano passado, quando vocês estudaram no segundo ano, que vocês devam ter estudado Álvares de Azevedo, essa questão do terror gótico, e Álvares de Azevedo aqui no Brasil, né? Se inspirando em Lord Byron, inclusive Lord Byron foi um dos grandes amigos, né, do casal Shelley, né? E teve essa grande influência, né? Sim.
O que eu queria perguntar é para colocar nos meus estudos, é que eu estou estudando literatura, que eu também gosto muito. Eu estou indo pelo período, sabe? Aí eu queria enquadrar justamente o Frankenstein no período que fosse dele, entendeu? Ótimo. Deixar a Obrigado. Heloísa. Por nada, deixar a E Heloísa. parabéns, Heloísa. Foi ótima, perfeita a sua apresentação. Você é muito inteligente, sério. Comenta aí, Elo, pra gente. Tanto que você falou que do Lord Byron era amigo do casal do Shirley, né? Na noite que fizeram esse desafio de escreverem, foi quando deu origem à história O Vampiro, que lá tinha uma terceira pessoa, que era um médico, e a partir dessa noite deu origem a um novo livro, escrito por um homem, sim, mas não tão bem aceito por ele não ser famoso. É muito bom também pesquisar sobre esse livro. Agora, eu acho assim que todo mundo que tiver a oportunidade de participar dos projetos do PIBIC pode, gente, procura, porque é uma sensação maravilhosa, é uma satisfação gigantesca fazer parte disso. E é uma satisfação maior ainda perceber que tanta gente se interessou pelo livro e se interessou pela história atrás do livro, porque é uma satisfação mesmo perceber que o meu projeto alcançou o Piauí. Então, é muito bom perceber isso. E eu agradeço muito a Solange, que me deu um apoio gigantesco. Desenvolveu muito a minha escrita a partir dela, dos puxões de orelha. Ela falou assim, Luísa, melhor aquilo. Aí eu já ia. Eu agradeço muito isso. Agradeço tanto a oportunidade. E eu amei a experiência. Infelizmente, agora eu vou sair do terceiro ano. Não vou mais poder fazer parte, mas eu quero muito levar à frente e levar a história da Mary Shelley para mais pessoas ampliarem a visão em relação às mulheres. E é isso. Nossa, magnífico. E você falou num ponto que eu acho, assim, muito importante, né? A escrita, como a gente amadurece em todos os sentidos, né, Heloísa? Não só no sentido da escrita em si, que a Heloísa, ela tinha muita dificuldade e cresceu absurdamente. Eu fiquei assim, você pega o texto da Heloísa no início do projeto e no final, é fantástico. E não só no estilo da escrita em si, mas da questão acadêmica mesmo, né? De ler os textos críticos, poder citá-los no artigo, que eu sei a dificuldade. Pensa para um aluno de ensino médio fazer isso, né? Nós que estamos, assim... Eu, por exemplo, fui fazer meu PIBIC num curso superior só, né? Quando eu estava já na faculdade. Então, o que eu acho magnífico no IF, nos IFs, é essa capacidade dos alunos poderem se envolver durante o ensino médio com o projeto PIBIC, o curso técnico integrado ao ensino médio, eu acho fantástico. Aqui temos os próprios alunos de experiência para contar, eles têm a disciplina de metodologia, que eu acho que ajuda muito também, as disciplinas da área técnica que acabam agregando. Eu falo com o aluno do IF, que faz o ensino médio no IF, seja qual curso técnico for, ele sai com outro perfil. Eu sei que quando a gente dá aula nos cursos superiores, né, Denise, nós damos aula nos cursos superiores no Campus Séries, a gente percebe, quando é o nosso aluno do ensino médio, que veio ali do IF, ele já entra com uma carga de experiência absurda, porque é como se fosse uma mini faculdade, né, que eles fizessem. Eu fico encantada de ver, a Denise também está muito surpresa com as alunas dela, de ver esse crescimento. Então, proporcionar isso no ensino médio, eu acho fantástico, por isso que surgiu a ideia das pílulas. Nós precisamos mostrar o que essas alunas estão fazendo no ensino médio, que é um trabalho incrível. Né? A Maria Eduarda está aqui, presente, ela estava ontem na pílula, né? Ela apresentou para a gente a pílula sobre o conto da Aya, e a gente fica, assim, tão feliz. O curso de letras, né, inspirou que ela quis continuar na área, e isso deixa a gente, assim, realmente muito feliz. Não só a Maria Eduarda, mas tivemos aí, acho que uns 3, 4 alunos, né, Denise, que passaram também no curso de letras aí da Federal. A gente fica, assim, feliz de saber que estamos inspirando vocês, né? Então, parabéns aí pelo trabalho, incrível, né? E a gente vai lapidando, porque a ideia foi sua, né? Então, foi uma experiência, assim, está sendo fantástica. Uma pena que está acabando, né? Agora, no final de julho, finalizamos a pesquisa. E mais alguém gostaria de falar? Não dá para acompanhar sempre o chat, viu, gente? Vocês me perdoem aí se eu não consigo responder tudo. Mas eu abro aqui também o espaço, se alguém quiser falar no microfone, ou então se a gente já pode ir para as nossas considerações finais.
Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, algum comentário, alguma curiosidade sobre a obra, sobre a autora, a gente vai finalizando. Eu coloquei a lista aí, né, caso alguém ainda não tenha assinado. Bom, eu acho que é isso, né? Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Eu sei que agora já estamos no horário do almoço, né? Muita gente já teve que sair, ou terá que sair por agora. E reforço aqui o convite, mais uma vez, para a mesa que vamos ter hoje, né? Uma mesa com autorias femininas, conduzida pela professora Mirelle. Mais tarde também, eu vou conduzir uma sobre políticas públicas e espaços de promoção à leitura, que é outro assunto, assim, incrível, inclusive, que já foi discutido na mesa anterior hoje, que também foi, assim, fantástica, né? E aí convido vocês a continuarem participando do evento, e amanhã também teremos nossa última pílula, mas as mesas continuam. Inclusive, na sexta-feira temos mesas e temos a famosa, aí, tão aguardada cerimônia de encerramento, que também está, assim, incrível a programação. Sou suspeita para falar, né? Mas, enfim, está sendo muito bom, gente. Espero que realmente... É bom vocês, né, darem esse retorno para a gente, que estão achando interessante, para a gente ver o que pode ser melhorado para a próxima edição, que com certeza vamos querer uma nova edição dessa feira, né? Eu acho que é isso, né? Se não temos mais perguntas, encerramos por aqui. Certo? Tchau, gente. Tchau, tchau. Tudo de bom. Abraço, então, até a próxima mesa. Até, gente.